Boa noite, pessoal. Para quem eu ainda não cumprimentei, quem chegou agora, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse período de isolamento aí, sei que é um período aí bem complicado, até de preocupação de saúde e também pela questão de não poder sair de casa, ou pelo menos reduzir a saída de casa. Tem gente que não está trabalhando, então a gente torce para que isso se encerre, né? Mais breve possível, mas desde que tenha segurança também. Não adianta sair se não tiver segurança. Se tiver em risco, não vale a pena retornar, né? Da minha parte aqui, eu só tenho saído realmente para ir para o supermercado e para trabalhar, então algumas vezes eu tive que sair em algumas reuniões, mas devidamente trajado com a nossa máscara, né? Durante esse período aí. Gente, a aula passada, deixa eu compartilhar com vocês o material. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para vocês aí? Está aparecendo. Tá, né? Tá aqui, contrato coletivo de trabalho. Está visível? Tá, né? 100%. Então, tá bom. Então, gente, a gente está dentro de qual capítulo? Nós estamos falando de acordo e convenção coletiva. Vimos a questão das funções, vimos que mudou um pouco o paradigma do princípio da norma mais favorável para a questão do princípio da especialidade, e que hoje em dia, em caso de embate entre acordo e convenção coletiva, diferentemente até 2017, ou depois de 2017 houve alteração, então a partir de agora vigora o acordo coletivo quando houver, na verdade, algum tipo de conflito. Então, o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva. Diga, Tiagão. Tiago levantou a mão. Você está com áudio, Tiago? Bom, então vamos retomar. Então, gente, está falando o quê? Em questão do princípio, aí hoje em dia vigora o princípio da especificidade, ou seja, a gente vai, em caso de embate entre acordo e convenção coletiva, vai prevalecer, vai vigorar o acordo coletivo por ser mais específico, tratar da realidade dentro de uma única empresa. Essa dicotomia, essa alteração veio com 2017, com a 13.467, e aí a gente começou a traçar uma nova regra contra direito coletivo. Professor, mas eu não lembro mesmo o que é o acordo ou convenção coletiva. Gente, acordo ou convenção coletiva, eles são denominados contratos coletivos e nada mais são do que pactos normativos realizados entre entes coletivos. A convenção coletiva nada mais é do que um pacto entre sindicato dos empregados de um lado e, do outro lado, sindicato dos empregadores. Então, a gente tem do lado dois sindicatos, um de empresa, um de trabalhadores. Aí, na formalização de um acordo, de uma normatização, a gente vai estar diante de uma convenção coletiva. Então, após uma negociação coletiva, a gente formaliza ou um acordo ou uma convenção coletiva, certo? Então, a convenção coletiva é nada mais que o pacto entre sindicato de um lado e sindicato do outro lado, diferentemente do acordo coletivo, que nada mais é do que o ajuste do sindicato dos trabalhadores de um lado e empresa do outro lado. Então, nesse caso, o que muda em relação à convenção coletiva é que o acordo coletivo não há participação do sindicato de empregadores. Na verdade, vão ser estabelecidas regras dentro de uma única empresa, certo? Então, esse foi o conceito que a gente estudou na aula passada. E vamos dar seguimento. Vimos as funções jurídicas, sociológicas e econômicas dos acordos e convenções coletivas. Vimos aí a questão da pacificação, vimos melhoras nas condições sociais dos trabalhadores, vimos aí também a questão de melhorar tanto a questão de salário quanto o lucro das empresas. Vimos a questão da natureza jurídica, das convenções e acordos coletivos. Vimos que hoje prevalece aí a teoria mista, que nada mais é do que
a junção de duas teorias anteriores, nada mais é que a junção da teoria normativa e a teoria contratualista, ou seja, a convenção coletiva ela é contratual quanto à sua formação, mas ela é uma norma jurídica quanto ao seu conteúdo. Essa, como eu disse, é a teoria mais adequada dentro do direito coletivo brasileiro, certo? Então, né, não aprofundei muito, porque, como eu tinha dito, essa questão vai ser, para quem for fazer uma pós-graduação, mestrado, é analisar de maneira mais detalhada. E para a prova, normalmente da ordem, vocês têm que saber que é aplicado em direito coletivo, quanto à natureza jurídica das convenções coletivas, a teoria mista. Vimos aí que o contrato coletivo de trabalho nada mais é que um termo utilizado exatamente para se referir ou acordo ou convenção coletiva, e deixamos para começar a aula hoje exatamente quanto ao conteúdo da convenção e do acordo coletivo. Beleza, professor? Iniciando a aula de hoje, o que é obrigatório, o que tem que estar contido dentro de uma convenção ou acordo coletivo? Quais são os requisitos desse acordo ou convenção coletiva? Gente, as convenções ou acordo, vou até pegar a canetinha, quem tiver com o material, a gente vai marcando aqui o material, já que está exposto para vocês. Bom, primeiro, não tem como fazer um acordo ou convenção coletiva sem a designação dos participantes. Ou seja, vai ter que estar contido, tem que estar contido o nome do sindicato e o nome das empresas, ou seja, se for um acordo coletivo, e se for no caso de uma convenção coletiva, aí tem que estar presente, né, a designação exatamente de ambos os participantes, ou seja, dos dois sindicatos. Até me ocorreu agora, eu vou revelar a surpresa, a gente pode até vendo agora, eu vou alternar o documento compartilhado para a gente ir visualizando na prática, né, o acordo e a convenção coletiva, porque vocês já vão vendo de maneira geral. Deixa eu compartilhar outro documento aqui, vamos ver se eu consigo. Pessoal, Word. Vamos lá aqui. Apareceu para vocês ou não? Apareceu, professor, natureza jurídica, teoria são contratualistas. Certo, então está aparecendo um, deixa eu ver o outro aqui. Não, esse não. Agora saiu, né? O compartilhamento está aparecendo ainda? Saiu, professor. Espera aí que não está abrindo aqui. Vamos lá. Aqui. De novo, vamos lá, compartilhar a tela. Apareceu aí? Apareceu. Então, pronto. Então, vamos lá. Gente, esse aqui, vou aumentar um pouco para ficar mais visível. Foi um acordo coletivo aí que eu tive a oportunidade de realizar agora 2 dias, né? Na verdade, eu vou realizar outros, mas esse aqui eu vou utilizar como modelo para a gente poder estudar a aula de hoje. Está aparecendo só um documento para vocês, só o acordo coletivo aí, né? Isso mesmo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Gente, o que acontece?
contar a história e depois a gente vai aplicar a teoria na prática. Aqui nada mais é do que um acordo coletivo realizado entre o sindicato, né, o Sindicombares, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio, bares, restaurantes, né, e outros similares, e outras empresas similares, com um cliente meu, que né, compõe aí, né, uma empresa que explora esse ramo da atividade, setor da economia. O que acontece? A gente veio fazer esse acordo coletivo exatamente em decorrência dessa situação agora do Covid, da pandemia. Por quê? Porque esse cliente, no caso, ele está totalmente parado, ele não tem entrega, delivery, né? E, em razão disso, foi feito o acordo individual para tratar das relações de suspensão do contrato, como né, está estabelecido na medida provisória 936 de 2020. No entanto, a gente optou por fazer, além do acordo individual, o acordo coletivo de trabalho, porque existem alguns funcionários que recebem acima de R$ 3.125 de média salarial. Ou seja, para esses, só é possível estabelecer uma regra de suspensão caso haja acordo coletivo. Então, por isso eu procurei o sindicato dos Sindicombares para a gente fazer esse ajuste, certo? Então, contar da história e da origem desse acordo coletivo. O acordo coletivo, então, foi um pacto realizado entre um cliente meu e os Sindicombares, certo? No caso aí, a questão dos Sindicombares, a gente conversei com o presidente lá, né? A gente estabeleceu quais seriam as regras, o que o sindicato gostaria de ver preservado e resguardado do trabalhador, e eu apresentei, né, as razões da empresa e o que seria necessário para tentar manter a saúde financeira da empresa e também manter os funcionários aí sem dispensa dos funcionários. A ideia veio exatamente para tentar evitar a dispensa coletiva dos trabalhadores. E aí a gente optou por empregar a medida provisória 936 de 2020, que é a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, e, em contrapartida, não pode mandar embora esses trabalhadores. Eles vão receber um auxílio do governo com base no seguro-desemprego. Beleza, professor? Então, vamos para a prática agora, vamos pegar a teoria e aplicar na prática. Primeiro, o que eu falei para vocês? Existem alguns conteúdos da convenção coletiva que devem estar presentes, né? Então, qual o primeiro? Eu tinha falado para vocês que tem que ver a denominação das partes, ou seja, a gente tem que ter a designação de quem está participando desse acordo coletivo, esse pacto normativo. Então, o primeiro deles aqui, a gente marcou, vamos pegar uma caneta aqui, pegar um marcador. Tem o que? Exatamente a identificação do sindicato. Então, a gente tem aí a designação do sindicato. Do outro lado, vem aí a designação, se for, no caso, um acordo coletivo, tem que vir a descrição da empresa, com a inscrição do CNPJ, a localidade, ou seja, endereço, vai apontar quem é o representante do sindicato, tudo isso tem que estar exposto. Então, o primeiro requisito que a gente visualiza, né, o primeiro requisito que a gente visualiza aí é a designação. Então, a gente preencheu, porque a gente tem o sindicato e tem a empresa aqui dentro. Segundo ponto, né, que é obrigatório, tá? Não existe aí um acordo ou convenção coletiva que não tenha um prazo de vigência, certo? Via de regra, prazo de vigência aí de um acordo ou convenção coletiva são 2 anos, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente fez uma alteração. Vou baixar aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, seguindo, ó. Aqui tem identificação, tá, gente? Essa parte inicial aqui é a justificativa para a formalização do acordo coletivo. Ó. A gente falou no caso aqui que nós estamos tratando uma situação em razão do coronavírus, em razão do que está discriminado, né, na normatização pátria, em razão também das orientações dadas pela OMS. E aí, o outro requisito, o segundo requisito para você realizar o acordo ou convenção coletiva, portanto, é o prazo de vigência. Tá? Então, a gente estabeleceu aqui, no contrato que a gente já preencheu, estava o quê? Que dia que foi? Hoje é 16, foi dia 14 de 4 de 2020. Como a medida provisória aí, estabelece que o prazo de suspensão do contrato de trabalho é de 60 dias e o caso de redução é o máximo de 90 dias, nós estabelecemos aí um prazo máximo de 90 dias, acho que do dia 13, se não me engano, 13 do 7. Certo? Por que isso?
Professor, mas você não disse que o acordo ou convenção coletiva ele vigora por 2 anos? Isso é regra, gente. Quando a gente está estabelecendo normas, acordos coletivos gerais, ou seja, o que, que normalmente, por padrão, se realiza. Então, quando você vai tratar de questão de database, reajuste salarial, insalubridade, periculosidade, concessão de cesta básica, plano de lucros e resultados, tudo isso pode ser estabelecido dentro do acordo coletivo ou da convenção coletiva. E, normalmente, o prazo de validade desses acordos aí é um prazo de 2 anos, certo? No caso aqui, a gente fez, em razão dessa peculiaridade, a gente viver a questão da pandemia, nós colocamos o limite de acordo com a medida provisória, que é o prazo de 90 dias totais, sendo que só pode 60 dias para caso de suspensão dos trabalhadores e até 90 dias no caso de redução da carga dos trabalhadores, ou seja, redução de jornada com redução de salário, certo? Outra coisa, por que eu optei também pelo acordo coletivo? Além de ter feito os acordos individuais com cada trabalhador, a gente optou por fazer também um acordo coletivo para dar segurança jurídica. Por quê? Porque vocês têm acompanhado aí que têm sido editadas várias medidas provisórias, têm sido alterados os entendimentos, até o Lewandowski deu um entendimento que quase colocou em xeque o acordo individual. Vai haver ainda, deve estar havendo já análise da questão definitiva pelo STF, dessa questão da possibilidade dessa suspensão sem ou com aviso do sindicato. Então, para evitar qualquer discussão futura, eu oriento os meus clientes a fazer o acordo coletivo sempre que possível, certo? Então, primeiro requisito, designação das partes. Já tem sindicato de um lado e o cliente do outro, no caso aí uma empresa. 2, prazo de vigência, estabelecemos o prazo de vigência. Lembrando, aqui é uma regra situação excepcional, a gente colocou aqui 90 dias, mas é por causa da situação da pandemia. Via de regra, o acordo coletivo ele tem um prazo ou a convenção coletiva um prazo de 2 anos, certo? Terceiro requisito, a gente tem que expor quais são as categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelo dispositivo. Isso aqui tem, quando a gente estipula exatamente quais são os empregados. Então, empregados de bares, lanchonetes, pizzarias, churrascarias, boates, sorveterias, marmitaria, não está tudo dentro. Então, eu estou delimitando a categoria. Então, a terceira condição do conteúdo, o terceiro conteúdo exigido para dentro, que esteja dentro do acordo ou convenção coletiva, é exatamente a questão das categorias abrangidas, ou seja, quem vai estar regulado por essa situação, quem são os trabalhadores que vão ter que observar essas regras estabelecidas no acordo ou convenção coletiva. Aí depois, condições ajustadas em relação do contrato individual de trabalho. Ou seja, se vai alterar o contrato individual de trabalho? Vai. Então, tem que estabelecer também isso dentro do acordo coletivo. Haverá também a inserção dentro do conteúdo do acordo coletivo a situação de condições para reger a conciliação em razão de motivo de aplicação do dispositivo. Ou seja, tem que estabelecer lá como que vai resolver, se vai ser diretamente na justiça, se vai passar por uma CCP, ou seja, uma comissão de conciliação prévia. Isso aí também tem que estar estabelecido dentro do acordo coletivo. Então, até agora a gente já viu aí 4 pontos, Nós vimos aí, portanto, a questão da designação, prazo de vigência, que é de regra de 2 anos, as categorias que devem estar inseridas, ou seja, discriminadas dentro do acordo ou convenção coletiva, as normas de conciliações e também as questões se alterarão as relações individuais. E, principalmente, direitos e deveres. O principal aspecto do acordo ou convenção coletiva é o item de direitos e deveres por parte dos empregados e empregadores. No caso aqui, a gente está tratando de suspensão, então a gente está regulando aqui e tem direitos e deveres, tanto por parte de empregado quanto por parte de empregador. Então, no caso aqui, o empregador está autorizado pelo sindicato a fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, a gente vê aqui a questão de estabelecer aqui a primeira medida, suspensão do contrato de trabalho, certo? Segundo, a gente já vem aqui no parágrafo 1º, nesse caso, estabelece uma nova, um novo requisito, ou seja, um dever por parte do empregador e do empregado. Para ambos, tem que haver o quê? Além do acordo coletivo,
é feito também o acordo individual. Então, a gente está diante de dois instrumentos, tanto o acordo individual quanto o acordo coletivo. E esses dois eles têm que estar, logicamente, congruentes, ou seja, eles não podem estar conflitantes, eles têm que estar andando para o mesmo lado. Não pode gerar o conflito na sua elaboração, certo? Então, tanto o acordo individual como no acordo coletivo aí que a gente está apresentando, eles estão apresentando regras sobre a suspensão do contrato de trabalho. Beleza. Aí vem aqui, ó, durante o período de suspensão, o empregado. Tá aqui os direitos do trabalhador, gente. Então, o que eu falei, tem que estar estabelecido dentro do acordo ou convenção coletiva direitos e deveres, tanto de empregados quanto de empregadores. Então, no caso dos empregados aqui, o empregado, ele tem direito aqui, faz jus o quê? Exatamente a todos os benefícios concedidos pelo empregador durante esse período. Então, por exemplo, se está estabelecida uma convenção, dentro desse acordo ou convenção coletiva, um convênio médico, durante a suspensão, ele vai ter direito a utilizar o convênio médico, ele não vai ter esse direito suspenso ou impedido do trabalhador, certo? Então, fica estabelecido que todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados continuarão vigentes. Ainda tem o quê? Fica autorizado ao empregado fazer recolhimento para o regime do INSS na qualidade de segurado facultativo. Ou seja, nesse período de suspensão, a empresa ela não vai ter dever de recolher nem FGTS nem INSS, mas, no caso, a autorização para que o trabalhador faça esse recolhimento para a Previdência como segurado facultativo, certo? Aí, regra de estabelecimento, deixa eu passar aqui para uma regra referente ao empregador. Já que a gente falou de direito do empregado, vamos falar aqui de direito do empregador. Ó, o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos contados. Aqui um direito do empregador, da comunicação do empregador que se informa ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuada. Então, a suspensão do contrato de trabalho, de acordo com a medida provisória 936, ele pode ficar suspenso pelo prazo de 60 dias. Gente. Então, essa é a regra hoje quanto à suspensão. Beleza. Se por um acaso o prefeito vier a liberar, aí, sei lá, dia 30 agora, o retorno às atividades, tem uma cláusula, um item aqui que autoriza o empregador convocar os trabalhadores antes do término da suspensão durante 60 dias. A partir do momento que ele convocar, ele tem direito, desde que ele faça essa convocação com respeitado o prazo de 2 dias, comunica os empregados, e aí daqui 2 dias eles voltam a trabalhar. Isso é um direito do empregador. Lembrando, mas nessa situação não é que vai voltar a trabalhar e continuar suspenso o contrato, não. Aí haverá o quê? O cancelamento da suspensão, os trabalhadores voltam a trabalhar e aí também não será pago mais nenhum valor pelo programa do governo e o empregador vai assumir novamente esse contrato de trabalho. Certo? Tem mais uma obrigação aqui, ó. Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó. Primeiro, tem uma multa aqui, ó. Em caso de descumprimento, por parte aí do empregador, terá uma obrigação de pagar ou fazer, além de remanescer a obrigação, será aplicado uma multa de 50%. Então, é mais um dever estabelecido aí em relação às empresas. Ou seja, a gente tem direitos, obrigações e penalidades. Ou seja, eu acabei de mencionar, o próximo ponto exigido dentro de um acordo coletivo é exatamente a penalidade das partes em caso de descumprimento aí do que for pactuado. Então, gente, vamos fazer uma revisão aqui do que a gente está vendo no acordo ou convenção coletiva. Primeiro, tem que ter designação das partes que estão fazendo o acordo. Então, a gente apontou um sindicato aqui, e aqui você vai preencher aí, no caso do acordo coletivo, os dados da empresa do seu cliente. Segundo, tem que estabelecer prazo de vigência. Terceiro, tem que estabelecer quais são as categorias ou classes de trabalhadores que serão atingidos por essa normatização, por esse acordo coletivo. Segundo, tem que estabelecer lá as regras de como será solucionado em caso de conflito. Nesse aqui está para solucionar perante a Justiça do Trabalho, que é regra. Então, não tem muita novidade nesse ponto. Segundo,
dispõe também sobre o processo de, aliás, segundo não, quarto, né, quinto, na verdade, né, a questão das formas de conciliação, como eu disse, será feito aí, seja perante o Poder Judiciário, seja através de comissão de conciliação prévia dentro do próprio sindicato. Aqui, como eu tinha dito, eu disse que qualquer conflito será relacionado e solucionado perante a Justiça do Trabalho. 6. Tem que ter aí direitos e deveres, tanto de empregados e empregadores, a gente mencionou alguns aqui, e, por fim, as penalidades em caso de descumprimento ou violação de qualquer dispositivo aqui. A gente mencionou lá no final a questão da multa, por exemplo, de 50%. Então, isso aqui é uma regra estabelecida. Aqui, ó, quanto à questão da resolução em caso de conflito, está aqui, ó, as dúvidas suscitadas na aplicação do acordo coletivo serão dirimidas perante a Justiça do Trabalho. Então, a gente passou aí, eu acho, deixa eu ver se faltou mais um, né? Não são 8 pontos que devem estar sempre presentes em acordo ou convenção coletiva. Não pode haver o quê? A ausência desse, senão o acordo ele está capenga, ou seja, ele está incompleto. Isso aí vai gerar algum tipo de prejuízo para essa negociação, ou pode gerar até anulidade, dependendo do que estiver faltando. Se for ponto central, haverá um prejuízo com a possibilidade, inclusive, de anulação ou declarar nulidade dessa convenção ou acordo coletivo. Lembrando, tem o prazo de vigência e também estabelecido o prazo de possibilidade de prorrogação. Então, eu falei para vocês que normalmente o acordo de convenção coletiva eles vigoram por 2 anos. E existe a possibilidade aí, né, se você fizer um acordo por 1 ano, fizemos por 1 ano, pode. Normalmente são 2, mas pode fazer por 1 ano? Pode. Pode estabelecer lá válido por 1 ano e prorrogação por mais 1? Pode. Isso também tem que estar previsto dentro do acordo coletivo. É mais um conteúdo, um requisito para ser inserido. Certo, gente? Tá dando para acompanhar o material aí? Ou tá muito rápido? Tá tranquilo? Beleza? Então tá bom. Então o que a gente está fazendo? Oi? No caso dessa cláusula quarta aí, que fala da redução de jornada e remuneração. Cláusula 4, que? Certo. Mas de qual? Aqui, quarta, redução de jornada. Diga lá, Yuri. No caso, isso daí se enquadra até para os trabalhadores que recebem salário mínimo ou não? Ou tem um teto, tem um salário específico para poder... Isso aqui, via de regra, é para todos os trabalhadores. No entanto, o que existe uma disposição é o seguinte: quando se tratar, via de regra, você pode ter uma redução de 25%, 50% e 70%, mas dependendo da atividade ou do valor recebido pelo trabalhador, tem que ser obrigatoriamente por convenção ou acordo coletivo. Agora, quanto à sua pergunta, que se pode ser aplicado a qualquer trabalhador, Yuri, qualquer um. Então, digamos aí, tem um funcionário, a empresa reduziu a carga horária da empresa em metade. Então, normalmente a gente trabalha 8 horas diárias e 44 semanais, né? Então, reduz aí para 4 horas diárias ou 22 semanais e 22 semanais. Nesse caso, poderá haver a redução em 50% da jornada e 50% da remuneração. Nesse caso, se o cara recebe um salário mínimo, ele vai receber meio salário mínimo por parte da empresa, e, em contrapartida, vai entrar o governo com a outra parte, que é o benefício emergencial. Ele vai somar os dois. Agora, somado os dois, não pode ser menor que um salário mínimo, o valor concedido no caso de redução. Certo? Certo, Yuri? Beleza? Certo, professor. Obrigado pela... Nada. Sim, Clara. O Josimar perguntou ali, mais para o trabalhador da CLT ou funcionário público não? Não, gente, aqui é regra estabelecida para a CLT, né? As medidas provisórias para pessoas que têm contrato de trabalho. Professor, e estatutário? Estatutário está regulado pela Lei 8.112 de 90, ou, se for estadual, a Lei do Estado do Serviço Público. Então, isso aqui não é voltado para serviço público, salvo para aqueles empregados públicos, que é o quê? Pessoas que trabalham junto ao serviço público, mas são regulados por um contrato de trabalho. Aí poderia aplicar isso sim. Mas, via de regra, servidor público ele é regime estatutário, a Lei 8.112 ou a Lei do Estado. Então, não é voltado, tá, Josimar? Via de regra, esses estabelecimentos, nem esse acordo coletivo que eu trouxe para vocês aqui, para serviço público. Tá? Então, beleza, gente.
Aí, assim, vou depois expor isso aqui para vocês. Com alguma dúvida aí, vocês estão vendo aqui, que não é nenhum... Tá certo que esse acordo coletivo que eu trouxe para vocês, depois eu vou trazer um outro, pode ser na próxima aula, um acordo coletivo que eu fiz mais encorpado, porque esse aqui é situação de emergência. Você viu que a gente está tratando nessa convenção coletiva aqui de situação da pandemia, ou seja, questão de suspensão e de redução da jornada de trabalho. Agora, eu vou trazer outros que são mais robustos, onde existe uma série de cláusulas, muitas cláusulas, em torno de 30 cláusulas, 40 cláusulas, onde são estabelecidas várias regras, vários direitos, vários deveres, tanto para empregado quanto para empregador, tanto para ser cumprido pelo sindicato dos empregados, né, dos trabalhadores representados pelos sindicatos dos empregados, quanto pela empresa. Eu trouxe esse aqui porque é uma coisa recente e também é uma questão mais resumida, porque é a questão específica quanto a essa questão de suspensão dos contratos de trabalho e também de redução de jornada, certo? Vou fechar então esse aqui e vou voltar para o nosso material do PDV, do PDF, que é a apostila que a gente disponibilizou para vocês. Deixa eu fechar esse aqui. Novo compartilhamento. Ave Maria, professor, já está pensando em PDV? Plano de demissão voluntária. Apareceu aí ou ainda não? Só tá o acordo. Não, já apareceu, já. Medfish. Deixa eu só fechar aqui o... Tá aparecendo aí só o PDF agora? Isso, procedimentos e requisitos relativos à convenção. Isso, beleza. E agora, professor, qual que é o procedimento para se estabelecer uma convenção ou acordo coletivo? Quais são os procedimentos que serão seguidos até a gente formalizar aquele instrumento que eu mostrei para vocês, certo? Normalmente, a convenção coletiva, ela não é basicamente um contrato civil comum. Apesar de ter a natureza coletiva, de contrato, né, uma parte de contrato, ela tem um regramento muito mais rigoroso na sua elaboração. Então, não basta as partes se manifestarem de maneira direta. Tem que cumprir alguns requisitos, passar por alguns procedimentos que vão desde a realização de assembleia até o depósito, né, dentro do órgão competente para sua análise. Então, primeiro ponto que a gente tem que visualizar, gente. Só abrir aqui. Assembleia. Primeiro ponto, gente. O sindicato, eles só poderão celebrar convenção ou acordo coletivo por deliberação da Assembleia, convocada com essa finalidade. Ou seja, não é simplesmente o presidente chegar lá, falar, vou fazer um acordo, uma convenção coletiva, realiza, e muitas vezes os trabalhadores não têm nem conhecimento do conteúdo que está sendo estabelecido, das regras que serão trazidas para dentro do sindicato e o que os empregados ganharão ou deveres que eles deverão cumprir em razão do que foi pactuado. Então, tem que ter o quê? A Assembleia. Então, tem que ter uma convocação, ou seja, o sindicato vai informar os trabalhadores da sua categoria que haverá uma assembleia para discutir um determinado assunto, no caso, para o estabelecimento de uma convenção ou acordo coletivo. Qual que é a regra quanto à questão da convocação e quanto à manifestação dos membros associados? Bom, primeiro, gente, tem que ter o quê? Vamos marcar aqui. Tem que ter, como eu disse, para celebrar a convenção coletiva, tem que ter deliberação da Assembleia Geral, ou seja, tem que ser convocado a Assembleia, ou seja, os trabalhadores associados àquele sindicato, para decidirem, votarem discutirem primeiro e depois votarem sobre o acordo ou convenção coletiva. Beleza. Professor, qual que é a regra para convocação e votação? Bom, via de regra, em primeira convocação, tem que ver a participação de 2/3 dos associados. Ou seja, o sindicato tem número X de associados, 2/3 em primeira convocação
devem participar, ou seja, depende da validade do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados. Então, é um quórum em primeira convocação bem elevado, sei lá, de 100%, pelo menos 66% dos associados têm que estar presente e votar em primeira convocação sobre o estabelecimento de um acordo ou convenção coletiva. No entanto, se não houver esse quórum, não houver essa possibilidade, poderá haver uma outra convocação ou uma segunda convocação, certo? Nesse caso aí, o quórum de comparecimento na segunda convocação é de 1/3. Veja que reduziu. Primeiro, na primeira convocação era obrigatória em torno de 66% de comparecimento para votação, para discussão e votação, e em segunda convocação cai de 66% para 33%. Então, vocês veem que passa de um rigor, que a primeira convocação é um rigor, 66% é considerado um número alto, né, para exigir que associados compareçam para a votação, e depois vai para uma segunda, ele cai para 1/3. Então, gente, isso aqui é importante porque vira e mexe cai em prova da ordem. Tá? Esse é um ponto que vira e mexe cai a questão de requisito, de procedimento, de convenção e acordo coletivo. Então, convenção e acordo coletivo em primeira convocação exige a participação de 2/3 dos associados desse sindicato, certo? Para fins de convenção e dos interessados. E no caso de acordo, E em segunda convocação, aí reduz a 1/3 dos mesmos, certo? Então, primeira convocação, 2/3, e segunda convocação, 1/3, certo? Beleza, votou, aprovou, maravilha, você preencheu um requisito para dar validade a esse acordo ou convenção coletiva. Existe ainda uma regra, né, para aqueles sindicatos que são grandes sindicatos, sindicatos com mais de 5.000 associados, existe aí o dever de comparecimento e votação de 1/8 dos associados em segunda convocação. A primeira convocação continua a mesma regra, inclusive para grandes sindicatos com mais de 5.000 associados, em primeira convocação é exigido o quê? 2/3 de associados. Em segunda convocação, a gente reduz aí para 1/8 dos números de associados. Atenção, gente, eu estou falando aqui que o acordo ou convenção coletiva depende do comparecimento e votação dos associados ao sindicato. Então, eu posso ter 20.000 trabalhadores de uma determinada categoria, mas se o sindicato é composto por 1.000 associados, esses que vão participar da votação. Não são os 20.000 da classe, da categoria, trabalhadores que vão participar, que vão ter que comparecer e votar. Na verdade, são só os associados. Essas regras de comparecimento e votação são quanto aos associados. Enfim, 2/3 em primeira convocação, 1/3 em segunda convocação. E em caso de grandes sindicatos com mais de 5.000 inscritos associados, 5.000 sindicalizados, haverá em segunda convocação o dever apenas de 1/8 dos associados comparecerem e votarem, certo? Então, esse ponto é fundamental, vira e mexe, cai em prova da ordem. Fica a dica aí para vocês não deixarem passar, uma questão que é um pouco decoreba, mas que vira e mexe, não cai uma ou outra vez, ela se repete com frequência, essa regra de comparecimento e convocação da Assembleia para definição de acordo e convenção coletiva de trabalho, certo? Lembrando, professor, mas como que o indivíduo vai saber que ele tem que votar? Primeiro, eu falei para vocês já de estatuto. Estatuto é a norma do sindicato, é a constituição do sindicato. Ali estão estabelecidas as regras. E lá vai ter a regra de convocação, vai ter a data que vai ser feita a eleição sindical, por exemplo. Normalmente, então, vai estar estabelecido. E segundo, ainda que esteja estabelecido no estatuto, o sindicato, ou seja, os dirigentes sindicais, deverão fazer convocação através de comunicação, seja na imprensa oficial, seja em edital de convocação, seja mandando aí aos associados e-mails, telefonando, disponibilizando isso dentro do sindicato e na própria empresa, em caso de acordo coletivo. Então, aqui, ó, tem que ter obrigatoriedade de publicação na imprensa de edital de convocação. Ou seja, vai ter lá uma convocação, ó, data, sei lá, 10 de maio haverá votação quanto ao acordo coletivo. Beleza.
E aí lá já estabelece. Na primeira convocação deverão estar presentes pelo menos 2/3 dos associados. Beleza. E em segunda convocação haverá necessidade apenas de 1/3 dos convocados. Na prática, gente, é praxe fazer o quê? A primeira convocação marcada por uma determinada hora, por exemplo, 9 horas da manhã, verifica, não deu quórum, já tem marcado para as 10 horas da manhã, para as 11 horas, 2 horas de intervalo, uma segunda convocação. Então, pode haver uma convocação para acordo de convenção coletiva, uma seguida da outra. Primeira convocação para 1 hora, uma segunda convocação para um período posterior. Normalmente, os sindicatos fazem isso, porque como é difícil atingir os 2/3, eles fazem a convocação, não atingiu, eles passam para a segunda convocação depois de passado um prazo razoável, dentro do mesmo dia. Certo? Isso também é questão de prática, porque a lei ela não exige e ela também não estabelece que essa primeira e essa segunda convocação sejam feitas em dias diferentes, semanas, meses diferentes. Na verdade, por não haver previsão, os sindicatos acabam colocando como se fosse 1 hora uma convocação. Se não houver o preenchimento dos requisitos dos 2/3, aí parte para a segunda convocação, onde a exigência é menor de apenas 1/3, certo? Lembrando que tem que haver, como eu disse, tem que haver para a Assembleia comunicação. Tem que haver comunicação, senão não vai ser válido o que for decidido nesse acordo ou convenção coletiva. Princípio da transparência, princípio da informação. Tem que haver publicação dessa convocação. E lembrando, essa publicação ela tem que ser realizada como? Olha, onde? Dentro da base territorial do sindicato. Então, se o sindicato representa o sindicato dos professores de Cuiabá e Varza Grande, não vai fazer a convocação só em Cuiabá, tem que fazer em ambas, vai correr em ambos os municípios. Então, tem que passar em todos os municípios componentes daquela base territorial do sindicato, certo? Seguindo, gente, a questão da negociação coletiva. Como eu tinha dito antes, a negociação é a parte prévia, é a parte anterior aí, referente à formalização do acordo coletivo. A negociação nada mais é do que a aproximação de sindicatos ou sindicatos e empresas para discutir a formalização do instrumento, para discutir quais são os direitos e deveres. Depois de feita a negociação, aí se formaliza através do acordo ou convenção coletiva. Outro ponto de extrema importância é a questão, professor, quando começa a valer esse acordo ou convenção coletiva? Gente, isso aí é através do depósito. Como eu disse para vocês, hoje em dia não há mais intervenção do Estado nos sindicatos, né? Não tem mais. Antes o sindicato era dependente do Estado, antes havia uma intervenção do Estado nos sindicatos, hoje não existe mais isso. No entanto, mas existe ainda a regra o quê? Que só pode existir um sindicato por base territorial. Princípio da unicidade sindical que a gente já estudou anteriormente. Beleza, professor, como que eu averigo se existe outro sindicato, se existe outra convenção coletiva dentro daquela base territorial e a partir de quando vai começar a valer esse acordo ou convenção coletiva? Bom, a norma coletiva, o acordo ou convenção coletiva, ela só vai entrar em vigor, gente, 3 dias após o depósito junto aí ao órgão público. Que órgão público? Junto ao Ministério. Hoje, Ministério da Economia, antigamente Ministério do Trabalho. Hoje, setor do Ministério da Economia é o setor do trabalho, ou seja, aí o setor que era o antigo Ministério do Trabalho. Então, aqui, ó, depósito. A norma coletiva só entra em vigor 3 dias após o seu depósito. O que é o depósito, gente? O termo depósito nada mais é do que você formalizar a entrega desse documento junto ao órgão público, certo? Lembrando, se não houver a publicidade, se não houver esse depósito, pode gerar nulidade e, inclusive, infração administrativa, aplicação de multa pelas partes não terem cumprido uma exigência estabelecida pela normatização. Essa regra dos 3 dias de depósito está previsto lá no artigo 614 da CLT, como a gente acabou de marcar aqui no nosso material. Gente, tem que apontar que hoje o depósito é feito de forma informatizada. Antigamente, na minha época, na época de vocês são todos jovens, na minha época eu tinha que me dirigir, quando eu fiz um acordo com esse coletivo, eu ia até o Ministério do Trabalho e fazia o quê? A entrega do documento físico. Hoje em dia não. Esse depósito, ele é feito de maneira informatizada. E a publicidade, a norma coletiva, ela é franqueada o quê? Através do... Desculpa.
ele é estabelecido através de divulgação junto aí da Secretaria do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, através de um sistema que fica disponibilizando esse depósito. Então, hoje em dia, esse depósito ele não é feito mais de maneira física, mas sim de maneira informatizada. Lembrando, tem que fazer o depósito e não pode ser feito esse acordo com a comissão coletiva sem a sua publicidade. Então, a gente tem que ter convocação, a gente tem que ter assembleia, a gente tem que ter publicidade e a gente tem que ter depósito junto ao órgão do Ministério do Trabalho, né, hoje em dia Ministério da Economia, desse acordo com a convenção coletiva pactuado, certo? Isso aí facilita também até o conhecimento do trabalhador de convenção e acordo coletivo, gente. Antigamente era difícil o trabalhador ter conhecimento de acordo e convenção coletiva. Essa informatização hoje facilita muito essa questão, certo? Lembrando que a natureza, né, é de ato administrativo, isso aí você vai fazer junto a um órgão do Estado. E o objetivo do depósito são dois. Um, exatamente da publicidade do acordo ou convenção coletiva, e o segundo aí é exatamente a questão de prazo de vigência. Quando que vai valer? Então, a partir do depósito, o acordo coletivo do acordo ou convenção coletiva, 3 dias após é que entra em vigor. Então, para entrar em vigor um acordo de convenção coletiva, você tem que formalizar a entrega, ainda que de maneira informatizada, junto ao Ministério da Economia, no setor do trabalho, para exatamente poder contar os prazos de 3 dias. Fez o depósito? Conta 3 dias, começa a valer o acordo ou convenção coletiva, certo? Prazo de vigência, que eu tinha mencionado para vocês, tá aqui, ó, já tinha adiantado quando a gente estudou na prática lá o acordo que a gente trouxe para a gente estudar a teoria na prática. A convenção e o acordo coletivo eles têm um prazo máximo de 2 anos. Isso é a regra. Ah, professor, você estabeleceu menos. Beleza. Porque o artigo 643, parágrafo 3º, ele estabelece o prazo máximo de 2 anos. Então, o prazo máximo de 2 anos. Lá a gente pactou ali 90 dias. Pode? Plenamente possível. A gente sabe que a lei ela traz alguns limites e a gente tem que cumprir. O limite, no caso aí da convenção e acordo coletivo, é prazo de 2 anos. Erro comum é achar que o acordo ou convenção coletiva pode ser pactuado pelo prazo de 4 anos. Gente, isso é pegadinha também de prova d'ordem de concurso público. Por quê? Porque é o prazo de validade de uma sentença normativa que é um prazo de 4 anos. Sentença normativa não é acordo ou convenção coletiva. Então, o prazo máximo de um acordo ou convenção coletiva é prazo de 2 anos. Professor, o que é sentença normativa? Nada mais é do que uma decisão proferida em dissídio coletivo. O que é isso? Há um conflito entre sindicatos, digamos aí, naquele acordo que a gente falou, digamos que uma das partes descumpra ou há alguma dúvida sobre a aplicação do acordo ou convenção coletiva, a gente entra com dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho, uma discussão de âmbito coletivo. Nessa situação, numa decisão, o juiz interpreta o que foi pactuado no acordo coletivo, digamos que ele faça uma interpretação X. Essa interpretação poderá valer por 4 anos. Por quê? Porque ele está proferindo uma sentença normativa. A sentença normativa do magistrado trabalhista, esse tem um prazo máximo de 4 anos. Acordo e convenção coletiva, prazo de 2. Ainda que a sentença normativa seja uma decisão de âmbito coletivo, ele tem um prazo mais elastecido em relação ao acordo ou convenção coletiva. Ficou claro, gente? Lembrando, professor, você disse que pode haver prorrogação de acordo e convenção coletiva, né? Oi, Fernanda, você perguntou aí, não tinha visto. Dias úteis referente ao quê? A contagem dos prazos, dos dias, se diz? Ela Do quis acordo falar da do convenção coletiva? depósito. Então, aí, né, se for 2 anos, prazo de ano, conta em ano. Se for em dia, conta em dia. Depende do que foi estabelecido. Agora, um ponto importante, já que você falou de prazo. Não é dia útil, tá? É dia corrido. Dia útil, normalmente, é para prática judicial, ou seja, é para prática de atos judiciais. Aqui a gente está em esfera administrativa, então são 3 dias corridos. Salvo se o dia de vencimento cair o quê? No domingo. Então, digamos aí, depositei hoje, quinta-feira. Então, vai contar sexta, sábado e domingo. Beleza? Beleza.
Então, só vai poder valer o contrato, a convenção acordo coletivo a partir da segunda-feira, certo? Então, prazo corrido, não é prazo em dia útil. Outra pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Professor, então tá, você disse que o contrato, a convenção o acordo coletivo, ele pode ser prorrogado. Posso fazer um termo aditivo para prorrogar? Posso. Então, eu faço um acordo coletivo de 1 ano e posso prorrogar por mais 1. Posso? Pode. Agora, eu posso estabelecer, já que o prazo máximo é de 2 anos, eu posso estabelecer um acordo ou convenção coletiva pelo prazo de 2 anos e fazer uma prorrogação por mais 2? O que vocês acham aí? Vocês acham que pode ou não pode? Põe um dedinho na tela aí para quem acha que pode ou não pode. Vocês acham que pode haver a extensão acima de 2 anos? Acho que não, professor. Realmente não pode. Por quê? Porque a lei, gente, ele estabelece o prazo máximo. O acordo ou convenção coletiva ele tem um prazo máximo de 2 anos. Então, se eu fizer um estabelecimento de 2 anos, prorrogável mais 2, os 2 anos que ultrapassarem, eles não terão validade, certo? Aqui, prorrogação. Né? Acabei de falar que não pode, olha lá, desde que não ultrapasse o máximo de 2 anos. Então, não pode haver prorrogação acima de 2 anos. Posso estabelecer 6 meses por mais 6 meses? Posso. 8 meses por mais 8 meses? Posso. 1 ano por mais 1 ano? Posso. Posso estabelecer a validade da convenção acordo coletivo por 2 anos direto? Posso. Mas em caso de prorrogação, em razão do estabelecido no artigo 614, não pode ultrapassar 2 anos. A única decisão que pode ultrapassar os 2 anos são decisões que são chamadas de sentença normativas proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário trabalhista. Esses sim podem estabelecer um prazo de validade de uma decisão por um prazo de 4 anos, certo? Professor, por que você está falando isso da sentença normativa? Porque a sentença normativa ela é diferente da sentença aí proferida numa ação individual, gente. Na ação individual aí, a gente está diante de uma sentença que ela vale a prazo, entre aspas, a prazo indeterminado, salvo se aplicar uma prescrição intercorrente. Então, sai uma decisão do juiz, ela não tem um prazo de validade numa reclamação trabalhista individual, correto? Agora, se tratando de sentença normativa que regula uma situação de natureza coletiva entre sindicatos ou sindicatos de empresa, a sentença do magistrado, a sentença proferida pelo ministro ou pelo desembargador do TRT, ele tem um prazo máximo de 4 anos. Passou os 4 anos, encerra-se aquela decisão, certo? Gente, no caso do acordo ou convenção coletiva, pode haver também a questão da revisão da convenção coletiva. Ou seja, pode haver uma rediscussão dentro aí, ser alterado, faz um termo aditivo e faz uma revisão. A revisão da convenção coletiva ela é admitida, ainda que de forma análoga, né? Mas ela é autorizada em razão aí do que está estabelecido em normas, como a norma da lei de greve. Gente, eu vou parar a aula bem aqui. Vamos marcar aí 7.6, tá? Vamos ver. Eu queria ter chegado um pouco mais, mas eu acho que tá bom aí por hoje. A gente está trazendo bastante informação, bastante coisa importante, mas eu quero o quê? Antes de encerrar, a gente vai fazer algumas questões. A segunda surpresa de hoje, a primeira foi o acordo coletivo, que vocês viram na prática aí, né? Que para ver um pouco da aplicação da teoria na prática, e agora a gente vai separar para fazer o quê? Uns exercícios aqui sobre exatamente acordo, convenção coletiva, do que a gente vem estudando ao longo aí desses dias, aí, né, ao longo do semestre. Não vou buscar matéria muito, né, antiga, não. Vamos tentar tratar aqui de questões agora. Para você está aparecendo ainda o PDF, né? Deixa eu ver aqui, só para compartilhar outro material. A gente faz esses 10 minutinhos finais de exercício. Certo, gente? Enquanto eu estou arrumando aqui, gente, dúvidas, esclarecimentos, ponderações, fique à vontade aí para participar da aula e fazer perguntas ou exposição de algum ponto que ache interessante aí, referente à nossa matéria aqui. Enquanto isso, eu vou separar aqui e compartilhar o documento. Trocou?
Trocou o material, gente? Estou no site da Questões de Concurso. Trocou. Beleza, então vamos lá. Vamos passar aqui para a primeira situação. Vocês estão conseguindo ler aí? Vocês conseguem ler claramente ou vocês querem que eu leia? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Eu vou ler, vocês acompanham aí. E aí a gente vai fazer depois uma votação aí, né? Do que vocês acham que está certo. Vamos resolver. Isso aqui, gente, que eu estou trazendo são todas provas da ordem. É exatamente para apontar que muitas vezes vocês, né, veem eu fazendo referência à prova da ordem, questões de prova da ordem, questões de prova de concurso, e eu quero apontar exatamente como são exploradas essas questões. Algumas são casos práticos, outras são a questão da teoria, certo? Então, vamos lá. O Sindicato dos Empregados X entabulou com o Sindicato dos Empregadores Y uma convenção coletiva de trabalho. Primeiro, você já tem que ficar, né, tem que ser meio que automático. O que a gente falou? Sindicato e sindicato, certo? Então, é convenção coletiva, tá certo. Uma convenção coletiva para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos e que haveria a instituição de banco de horas anual, que nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias haveria um intervalo para repouso para refeição de 20 minutos e que a participação dos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais. Considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas e considerando o disposto na CLT, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, vamos ler. Deixa eu só abrir aqui. Não estou vendo mais vocês, não sei porquê. Professor, eu acho que é nula porque a pausa alimentar ela não pode ser inferior a 30 minutos nas jornadas superiores a 6 horas. Exatamente. Resposta correta, como observado pela Beatriz, é isso. Então, vamos ler uma para uma e vamos na resposta certa aí apontada por Beatriz. Primeiro, a convenção é nula quanto à participação dos lucros, que não pode ser dividida em 2 parcelas anuais. Falso. Por quê? Não tem nenhuma lei ou a Constituição Federal que estabelece uma regra quanto à parcela de PLR, ou seja, Plano de Lucros e Resultados. Então, aqui foi estabelecido dividido em 4. Pode? Maravilha, pode, sem problema nenhum. Então, não é nula. Então, essa questão aqui está errada. Vamos cortar. É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Bom, a gente acha que é essa aqui. Vamos marcar B por enquanto e depois a gente confere a resposta. C. É inválida a cláusula referente à modalidade de registro de jornada, que não pode ser feito por meio de aplicativo. Tem alguma regra sobre isso? Na verdade, a gente está caminhando aí para a informatização de quase tudo. Então, hoje em dia, cartão de ponto tem inclusive no celular. Vou dar um exemplo para vocês. Eu advogo com uma empresa que eles têm o quê? Motoboys. Os motoboys, eles têm controle de jornada, eles vão até a empresa? Não, é tudo no aplicativo. Quer dizer que não vale? Negativo. Hoje, cada vez mais, a gente vai utilizar meios de tecnologia relacionados ao trabalho e eles serão considerados válidos. Então, para mim, isso aqui também, né, está errado. Então, risca aqui, faz a tesourinha. D. Inválido o banco de horas estipulado, pois em norma coletiva, ele somente pode ser realizado para compensação semestral. Aqui também está errado. Semestre passado nós vimos o quê? Quando eu apontei lá a questão, quando a gente estudou jornada de trabalho, eu falei de banco de horas para vocês e o que a gente falou que alterou com a Lei 13.467. Antes, banco de horas só era possível estabelecer por convenção coletiva. Hoje em dia é possível fazer o acordo ou convenção coletiva, o banco de horas também de maneira individual. Agora, o banco de horas individual, esse sim é limitado a 6 meses. Agora, que aqui fala é inválido o banco de horas, pois a norma coletiva só pode estabelecer compensação semestral? Falso. A compensação de bancos de horas ela pode ser, em norma coletiva, estabelecida pelo prazo de 1 ano. 6 meses é o acordo feito de compensação, mas é o acordo individual. Por isso que está errado isso aí.
Então, vamos checar, responder, parabéns, tá certo. Compreenderam, gente? Conseguiram acompanhar aí a questão? Vamos para mais uma aqui. Queria ter feito mais, mas eu acabo me estendendo, né? E aí ficou faltando aqui. Queria fazer uns 5 exercícios, vamos fazer pelo menos 2, vai. Próxima questão aqui. Os empregados de uma sociedade empresária do setor metalúrgico atuam em turnos ininterruptos de revezamento, cumprindo jornada de 6 horas diárias, conforme previsto na Constituição Federal, observado o regular intervalo. O Sindicato dos Empregados, provocado pela sociedade empresária, convocou a Assembleia no ano de 2018 e, após debate e votação, aprovou acordo coletivo para que a jornada passasse a ser de 8 horas diárias, com respectivo acréscimo salarial, observado o regular intervalo, mas sem que houvesse qualquer vantagem adicional para os trabalhadores. Diante de tal situação apresentada e de acordo com a previsão da CLT, assinale a alternativa correta. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Vamos ver as alternativas. Eu não vi nenhuma dessas questões, tá, gente? Eu só abri aqui. Vamos ver aqui. Primeiro, diante da situação aí apresentada e de acordo com a previsão da CLT, assinale a alternativa correta. É nulo o acordo coletivo em questão e caberá ao interessado nessa declaração ajuizar ação de cumprimento. Primeiro, explicar para vocês o que é ação de cumprimento. É exatamente uma ação com o objetivo de obrigar aí a parte, no caso a empresa, a cumprir o acordo ou convenção coletiva. Então, vamos ver. É nulo o acordo coletivo em questão e caberá ao interessado nessa declaração ajuizar a ação de cumprimento. Então, vamos deixar aqui, na verdade, em aberto ainda. Vamos ver as outras questões. A validade de tal estipulação, por não prever benefício para os trabalhadores, depende de homologação da Justiça do Trabalho. A validade de tal estipulação, por não haver benefício. Bom, gente, primeiro, se trata de acordo ou convenção coletiva, não precisa de chancela da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não vai fazer homologação. Ou ela declara nula, se estiver errado, a cláusula ou o acordo inteiro, mas ela não faz homologação. Então, corta aqui. Não é essa a questão. É obrigatório que a contrapartida seja a estabilidade de todos os funcionários na vigência de acordo coletivo. Certo? Bom, não necessariamente, tá, gente? Por quê? Porque realmente tem que haver uma contraprestação. Normalmente, no caso agora que a gente viu essa questão da pandemia, quando há questão de redução de jornada ou suspensão, o principal objetivo dos sindicatos é preservar o emprego. Aí, nessas situações, há estabilidade. Inclusive, na medida provisória 936, que estabelece a suspensão e a redução de jornada, há o quê? A estipulação aí de uma estabilidade pelo prazo da suspensão ou pelo prazo da redução. Então, se eu ficar com o contrato suspenso por 60 dias, eu vou ter, além desse período que está suspenso o contrato, um período de mais 60 de estabilidade. Então, normalmente, a contrapartida, quando há acordo coletivo, é a estabilidade. Mas é obrigatório que seja a estabilidade? Não. Certo? Então, corta. E, por fim, o acordo coletivo, ele é válido. Como é que é? Opa, o que eu fiz aqui? O acordo coletivo é válido porque sua estipulação não depende de indicação de vantagem para os empregados. Espera aí que estão fazendo pergunta aqui. Apareceu aqui. Carla e Adriano, acho que é a letra D, porque vai aumentar as horas de trabalho, mas também aumentará o salário respectivo. Exatamente. Então, resposta certa, a letra D, a Carla e o Adriano mataram lá a questão. Aqui, por que está errado? Gente, porque, na verdade, não tem que ajuizar a ação de cumprimento se você declarar nulo. Então, o primeiro trecho aqui, aliás, o segundo trecho, ele está em confronto com o primeiro. Então, primeiro que não é nulo, o acordo é válido. E segundo, não tem como você entrar com uma ação de cumprimento se ele é considerado nulo. Então, essa questão não é a letra A. Então, a gente fica com a letra D. Certo, gente? Então, a gente resolveu duas questões.
pedir o feedback de vocês, o que vocês acharam da aula, trazendo a questão prática hoje, né, um acordo coletivo e trazendo resoluções de questões da matéria que a gente está estudando. Gostaria de fazer mais questões, mas como sempre eu me estendo, né? Vocês sabem que eu acabo falando demais e eu acabo me estendendo. Então, vai ficar para a próxima aula aí a gente fazer mais exercícios, certo? Pode separar um pouco mais, né? Um pouco mais né? A gente vai estender um pouco mais a questão de resolução de exercícios, certo? Para tentar aí fazer um apanhado e até como servir de preparação para a prova da ordem. Até fica como dica, gente, essa questão de resolução de questões, é muito interessante você sempre fazer exercício, porque vai pegando a manha, muitas vezes vocês vão pegando a malícia de prova, muitas vezes você pode até não saber a questão, mas você vai por eliminação, elimina uma, duas, se achar que tem algum termo estranho, você consegue muitas vezes salvar a questão, ainda que você não se recorde de todo o assunto ou o tema que está sendo apreciado, certo? E aí, para a aula que vem, então, a gente tem prosseguimento aí. Eu não sei se vai aparecer nessa ordem essas questões, não sei se ela se ela é gerada de maneira aleatória, mas, de qualquer forma, então, a gente marca essa questão aqui para voltar depois no item, na questão 3 aí, certo? É só o senhor selecionar na próxima vez para aparecer, filtrar só as questões não resolvidas. Aí as que já foram resolvidas não vão aparecer. Então, tá bom. Então, a gente vai tentar apreciar aí e vamos fazer mais questões de maneira conjunta. Essa aula aqui foi um pouco diferente, estou tentando trazer para mudar um pouco a dinâmica da aula, não ficar só falando, até porque, como eu não estou me locomovendo e eu falo com a mão, vocês veem que eu estou bem mais devagar. Se tivesse com a mão solta aí, a aula estava pegando fogo. Gente, brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez aí pela presença dos alunos que vieram. Comunique aos colegas que essa aula estará disponível junto lá no YouTube, para quem quiser assistir depois novamente. E aí a gente vai, então, estudar, aí já direcionando para a prova da ordem, com exercícios. Vocês veem que os exercícios que a gente fez, gente, ó, essas duas questões, os dois temas a gente abordou aí. Uma delas misturou um pouco em direito individual e direito coletivo, mas são matérias que a gente está estudando. E ó o ano aqui, ó, 2019. Nós estamos estudando o quê? Pontos recentes, ou seja, totalmente atualizados. Isso aqui para tentar trazer aqui pontos que vocês vão enfrentar mais à frente. Certo, gente? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho visto alguns aí fazendo joinha. 10. Alguém ia perguntar? Escutei a voz de alguém aí, mas está baixo. Certo? Tudo certo, professor. Ficou massa. Então tá bom, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí. Bom final de semana para vocês. E aquele famoso juízo aí. Cuidado. Beijo para todo mundo. Deixa eu ver aqui, tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Um abraço, professor. Fica com Deus. A aula foi muito bem explicada. Valeu, Yurão. Obrigado, meu rei. Tamo junto. O Alan perguntou aqui. No caso de uma convenção que já chegou no fim da vigência, mas ainda está sendo negociada uma nova, como fica a validade? Alan, essa pergunta é fantástica, vamos guardar ela, por quê? Porque a gente vai abordar exatamente na aula que vem a questão de efeitos e incorporação dessas normas estabelecidas, ou seja, dessas cláusulas e acordos coletivos. Então, guarde essa pergunta, a gente não vai deixar de explicar ela, porque realmente não houve tempo hábil, mas a gente vai passar por ela sim. É um ponto de extrema importância, que a gente vai falar da questão das teorias que são aplicadas, teoria da incorporação, teoria do conglobamento, teoria da ultranormatividade, tudo isso será abordado na aula que vem. Beleza, meu rei? Certo? Deixa eu ver aqui. Cadê o bate-papo? Está. E aí você pode perguntar, cara, a aula que vem você pode me cobrar, que eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto. Certo? Tá bom, gente? Então vou parar a gravação por aqui e vou disponibilizar a visita dos colegas lá no Facebook.
Beleza? Um beijo, fique com Deus, juízo e boa segunda aula. Não é para todo mundo ir para casa, não. Vamos ficar aí na sala de aula. Aí, viu?